E agora o apóstolo Paulo vai falar sobre os dons. Nós vamos ler do versículo 1, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 até o versículo 7 inicialmente. Mas se Deus permitir, nós vamos ler todo o capítulo, por parte, explicando, para que a gente possa compreender o que Deus estava falando para aquela igreja e o que Deus está falando para nós hoje. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 a 7. Diz assim: agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que fiquem continuamente confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém fala pelo Espírito de Deus, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo é o Espírito, fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneira diferente, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. E cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele começa a explicar para aquela igreja dúvidas que aquela igreja mandou perguntar, e o apóstolo Paulo estava em carta respondendo as dúvidas da igreja. O Hernando Dias Lopes, ele fala que aquela igreja, ela tinha muitos problemas, ela tinha basicamente todos os problemas, mas também ela tinha todos os dons. E aquela igreja queria informação sobre a utilização dos dons, talvez até a dúvida de que dom era mais importante, Então o apóstolo Paulo estava ali respondendo uma pergunta que aquela igreja, uma dúvida que aquela igreja tinha. Nessa primeira parte do capítulo 12, do versículo de 1 a 7, o que nós devemos entender? Os dons são de Deus, distribuídos pelo Espírito Santo para a edificação da igreja e glória de Cristo. Os dons são de Deus, distribuídos para cada crente pelo Espírito Santo para a glória de Cristo. Nós precisamos entender que toda a doutrina bíblica parte do princípio de que Deus tem soberania sobre todas as coisas. Nada, absolutamente nada, acontece sem a permissão de Deus. Esse é o princípio de toda a doutrina bíblica. Deus, ele tem o controle e soberania sobre todas as coisas. E a igreja de Coríntios, ela precisava entender que os dons estão dentro deste princípio. Deus é quem dá os dons, ele é o dono dos dons. Ele é quem dá os dons. E o Espírito Santo é quem distribui estes dons à igreja, conforme lhe apraz, Na versão da maioria dos irmãos diz, ele distribui conforme lhe convém, conforme lhe apraz. O Espírito Santo é que dá o dom conforme a sua vontade a cada pessoa, e não segundo a vontade da pessoa, mas de acordo com a vontade do próprio Espírito Santo. E para quê? Para que o serviço da igreja glorifique a Cristo Jesus. Então os nossos dons são para a edificação da igreja e para a glória de Cristo.
não são de nós mesmos. E o apóstolo Paulo, ele começa o texto dizendo assim: olha, anteriormente vocês eram guiados a adorarem ídolos mudos, para servirem a vontade da carne, para servirem o pecado. Mas agora vocês são guiados pelo Espírito Santo de Deus, e vocês têm o Espírito Santo de Deus para fazerem a vontade de Deus. E por que o apóstolo Paulo começa com isso? Para alguns problemas que aconteciam naquela igreja e que acontece também na igreja atual. As pessoas acham que o dom espiritual é para uma promoção. Alguém que tem o dom de profetizar, o dom de pregar a palavra, é mais importante do que o dom de serviço, aquele que vai varrer a igreja, que vai arrumar os bancos. E é errado. Isso é humano, isso é um pensamento humano e diabólico. Os dons, eles não são para promoção pessoal. Os dons não são para demonstração de santidade. O Hernando Dias diz que se fosse uma demonstração de espiritualidade, né? A igreja de Coríntios, como os irmãos têm acompanhado as pregações, a igreja de Coríntios não era um padrão de espiritualidade, não era um padrão de santidade. Então, a manifestação do dom do Espírito não mostra santidade na vida de ninguém. Entendeu? Não mostra, não é sinal de espiritualidade. Porque se fosse, a igreja de Coríntios não tinha nenhum dom. Vocês têm acompanhado aí os erros da igreja, né? Mas a igreja tinha todos os dons. Todos os dons. Então, um erro que nós precisamos corrigir é que a manifestação do Espírito, a manifestação do Espírito de Deus em nós, não é para a nossa promoção pessoal e nem um sinal de santidade ou de espiritualidade de ninguém. É um presente de Deus, é ainda a graça de Deus, para que você seja útil como corpo de Cristo. Entende? Os irmãos estão acompanhando. Então não é para ser guiado pelo mundo, porque o que o mundo vive? O mundo vive exatamente isso. Algumas pessoas querendo se colocarem superiores das outras, querendo se promoverem, se tornarem, serem mais importantes do que as outras, mostrarem que são melhores, e não é para isso. Isso aí é uma ação maligna, né? De alguém que é ainda dominado pelo espírito do mundo. O dom, como nós falamos, é para a edificação da igreja, para a edificação mútua da igreja. O teu dom é para abençoar a vida das outras pessoas, para abençoar o próximo. Então a igreja de Corinto precisava entender que os dons também estão dentro do princípio de que Deus é o dono dos dons. Você não é dono do seu dom, é Deus que é dono do seu dom. Você não escolhe o seu dom, é o Espírito Santo de Deus que resolve te dar o dom de acordo com a tua capacidade, não você que escolhe ou você que pede. Deus, o Espírito Santo, distribui os dons conforme lhe apraz, e os dons devem ser usados para a glória de Deus por intermédio do serviço que você presta à igreja, que você presta aos seus irmãos. Então, o problema em Corinto é que eles estavam confundindo e utilizando os dons, por exemplo, alguns em transe, falando coisas, profecias ou línguas, acabavam falando: Jesus, amaldiçoado seja Jesus. Aquilo era uma coisa certa, né?
E o apóstolo Paulo vai dizer, nesse texto que nós lemos, nessa parte que nós lemos, ninguém sendo usado pelo Espírito Santo, sendo movido pelo Espírito Santo, vai dizer que Jesus é anátema a Jesus, né? Jesus é amaldiçoado, amaldiçoado seja Jesus, ele sendo cheio do Espírito Santo. Então nós precisamos entender que os dons não são para uso da nossa própria carnalidade, mas sim para a disposição do serviço do Senhor e para a glória de Deus. Então o apóstolo Paulo vai dizer: também ninguém diz Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém mostra na sua vida, na sua fala, né, que Jesus Cristo é o Senhor, se essa pessoa ela não estiver cheia do Espírito Santo de Deus. Então, para a glória de Deus e não para a nossa própria glória é que os dons são manifestos, para a glória e para a exaltação do nome de Jesus. A aplicação dessa primeira parte, os dons não são um sinal de espiritualidade ou de santidade. Eles são dados por Deus para você servir a igreja e ao seu próximo. Vamos ler agora do versículo 7 até o versículo 11. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios, e a outro ao mesmo Espírito dará a mensagem de conhecimento especial. E a um o mesmo Espírito dá a grande fé, e ao outro um único Espírito concede o dom de cura. E a um ele dá o poder de realizar milagres, e a outro a capacidade de profetizar, e a outro ele dá a capacidade de discernir a mensagem, se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito, e a outro ainda a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede, que deseja a cada um. Nós falamos até o 11, né? Então, você observa aí que os dons, eles são variados, que os dons, eles são diferentes. E aqui o apóstolo Paulo classifica em 3 categorias os dons, não que eles sejam mais ou menos importantes, como nós estamos falando. Todos os dons são igualmente importantes. Ele classifica o dom da palavra, que é a pregação, o aconselhamento, o ensinamento, o ensino. Ele classifica os dons de milagre e classifica os dons de serviço. Uma escola dominical aqui na igreja, nós fizemos o teste de dons, que começa assim a te dar uma luz, mais ou menos, quais são os teus dons. E muitos irmãos se identificaram com o dom de serviço, socorro, né? Hospedagem, ajuda, né? E às vezes esses dons, eles não são, as pessoas não veem, às vezes não acham que isso são dons de Deus. São sim. Quando você já foi hospedado por alguém que você ficou se sentindo como se você estivesse em casa, já entrou na casa de alguém e a pessoa te recebeu tão bem que é como se você estivesse melhor do que a sua casa, essa pessoa tem o dom de hospedar. Você já conversou com alguém angustiado, com o coração angustiado, você foi conversando com essa pessoa e parece que aquela angústia foi embora? Essa pessoa tem um dom de aconselhamento. Então, Deus, ele vai dando os dons. E nós precisamos aqui entender que os dons, eles são diversos.
Mais na frente nós vamos ver que nós não podemos nos sentir, né, tem a terceira parte, nós não devemos nos sentir inferiores ou superiores por termos um dom ou outro. Mas nós devemos agora entender aqui que nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Nós viemos de criação diferente, meus irmãos. Seu pai e sua mãe te criou diferente de mim, dos meus pais, do meu pai e da minha mãe. Nós somos diferentes, nós temos formações diferentes, nós temos origens diferentes. Mas nós somos, pela graça, nós somos comprados pelo mesmo sangue, pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos remidos e lavados pelo mesmo sangue. E mesmo sendo diferentes, e ainda o Espírito Santo nos dando dons diferentes, né? Ele nos deu esses dons para que nós possamos servir os nossos irmãos, ofertar os nossos irmãos com aquilo que nós temos. E um grande desafio mesmo seu irmão sendo diferente, tendo um dom diferente de você saber conviver com seu irmão e entender o dom que Deus tem na vida dele, que é diferente do teu. Por que eu estou frisando isso, meus irmãos? Porque, voltando para a questão do mundo e comportamento do mundo, que não já mais pertence à igreja, já não mais pertence ao povo de Deus, não deve ser um comportamento do povo de Deus. O mundo, o que é que o mundo faz? Você é diferente de mim, você já não é do meu grupo. Você não é da minha classe social, não é assim? Você não é da minha classe social, então você não é do meu grupo. Você não é da minha classe de amigos, então você não é do meu grupo. Né? O mundo vai afastando as pessoas. E a igreja, a comunidade da fé, ela entende isso. Nós somos diferentes sim, nós temos dons diferentes, mas eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Nós só vamos crescer, meus irmãos, se nós aprendermos a conviver uns com os outros, com as nossas diferenças e com os diferentes dons. Então, nós precisamos entender que cada dom é importante, como cada parte do corpo é importante. E nós somos o corpo de Cristo. Servir a igreja. Esse deve ser o nosso desejo. Respeitando as diferenças e procurando entender o agir do Espírito Santo nos outros irmãos. Por quê? Vou para dentro de casa. Você que é casada, se você vai lavar uma louça, se você pede para o seu marido lavar a louça e ele vai lavar a louça, né? Você consegue fazer ele lavar a louça? Ele lava a louça diferente de você. Você vai lavar a louça diferente de você, que você lava, mas ele lava. Varrer a casa, você é diferente. Um dia eu estava aqui passando o pano na igreja e aí uma irmã me disse assim: pastor, a gente vai passando e não pisando onde a gente está passando. Eu digo: irmão, obrigado. É diferente, está fazendo. Isso não impede que a gente ajude, que a gente oriente, mas nós precisamos entender
o que o Espírito Santo de Deus está fazendo na vida dos irmãos, e não tentar fazer os irmãos fazerem do nosso jeito. Vocês estão compreendendo isso? Ser humilde, entender, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu dom. E às vezes nós ficamos irritados porque as pessoas não agem igual a gente, não agem igual, não se comportam igual a nós. Nós precisamos compreender o agir do Espírito Santo, né? E isso é importante. Na terceira parte nós vamos entender isso aqui, né? Nós devemos procurar entender o agir do Espírito Santo nos outros irmãos, quando eles agem de forma diferente, quando o dom deles é diferente do nosso. Em terceiro lugar, aí nós vamos ler agora do 12 é o maior trecho, do 12 até o 27. Então, o corpo humano tem muitas partes, mas eles formam um só corpo. O mesmo acontece em relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, outros são livres, mas todos nós somos batizados num só e único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso isso deixa de ser parte do corpo? Se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como você ouviria? Se o corpo todo fosse orelha, como você sentiria o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas aonde Ele quis. Versículo 19, eu enfatizei assim, aonde Ele quis, porque quero voltar ao princípio que nós estamos falando. Deus é que é o dono do dom. Deus é que Ele é o dono do dom, Ele é que também realiza em nós a operação deste dom. Então, de acordo com como Ele quis, versículo 19, o corpo deixa de ser corpo se tiver apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. Eu quero observar aqui, fazer uma observação da questão do olho, né? Você já viu um olho de 80 quilos andando por aí nas ruas de Grajaú? Seria uma coisa terrível, né? Um olho nem andando, né? Porque não tem pé, né? Era pulando, né? Quicando, né? Não é uma coisa horrível? Não é corpo, é um membro, né? É um membro. Então o corpo ele é formado por vários membros. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. Versículo 21, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são mais necessárias, e há partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam desta atenção especial. Versículo 24, parte D. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz com que haja harmonia entre os membros.
de modo que todos cuidam uns dos outros. Versículo 26. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ele. Se uma parte é honrada, todas as outras com ele se alegram. Nós falamos até o 27. Todos, juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é parte dele. Quero partir disso aqui e dizer assim, irmãos, isso aqui cai por terra o discurso dos desigrejados. Eu sou a igreja de Cristo, você é parte da igreja. Eu posso me congregar em casa, você é parte da igreja. Você é um desigrejado se você não estiver congregando na casa do Senhor, congregando com os irmãos. Você não é a igreja só, você é uma parte do corpo. Você é uma pedra da igreja, uma pedra que forma a igreja de Cristo. Sozinho você não é a igreja. Então é uma narrativa que cai por terra, né? E é mentira, e é pecado, e tem levado muitos crentes a se esfriarem na presença do Senhor, por acharem que podem ser crentes em suas próprias casas. Você deve fazer seu devocional, você deve orar, ler sua Bíblia, mas você não pode viver sem a comunhão da igreja. Você não tem vida cristã sem a comunhão da igreja. Então você só cresce, só desenvolve, você só pode realmente agir como parte da igreja se você estiver unido à igreja. O pastor pegou um exemplo e disse assim: meu irmão, olha, o importante é meu braço, né? Mas se eu arrancasse meu braço e colocasse em cima do violão, em cima do piano, né? Sem estar no corpo, o que esse braço ia fazer lá? Ia tocar? Eu preciso estar ligado, eu preciso estar conectado ao corpo para ele ter utilidade. Então nós precisamos da comunhão. E o mundo, ele tem atacado pesado, para que as pessoas fiquem em casa, para que as pessoas não venham para a igreja, para que as pessoas não tenham comunhão com Cristo, não tenham comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. Então nós sozinhos nós não somos a igreja. Sozinho você não é o corpo de Cristo, você é parte do corpo de Cristo, precisa da comunhão. Você cresce, desenvolve, estando junto com a igreja. Então, essa parte, duas coisas importantes aqui é que nós não devemos ter o sentimento de superioridade e nem de inferioridade. Ele começa dizendo assim: olha, somos muitos. Mais uma vez ele mostra essa multiplicidade. Ele cita judeus, gregos, né? E nós somos de origens diferentes, nós temos formações diferentes, nós temos classes sociais diferentes, mas nós fomos comprados pelo mesmo sangue e nós somos batizados pelo mesmo Espírito. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos mais em comum. Meus irmãos, você tem mais coisa em comum do que os teus irmãos de sangue, os irmãos da igreja. Coisas mais importantes, mais comuns com os irmãos da igreja do que com os teus irmãos de sangue, porque nós temos o sangue derramado de Jesus Cristo pelos nossos pecados, e nós comungamos do mesmo Espírito. E aí nós precisamos, meus irmãos, viver em comunhão. E não pode haver esse sentimento de inferioridade e de superioridade. Como ele diz aqui, olha, o pé não pode, né, ele começa, eu acho, onde ele diz, não pode dizer para o outro membro: eu não preciso de ti, ou porque eu não sou, pulei aqui, deixa eu ver aqui onde foi.
Se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho. Eu não sou parte da igreja, pastor, porque eu não sei cantar, eu não estou ali com o ministério de louvor, então eu não sou parte da igreja. Isso é um senso, irmão, de inferioridade. Ou eu sou do ministério da igreja e eu sou melhor, mais importante do que o irmão que faz a recepção dos irmãos na igreja. Nós precisamos derrubar esse senso de inferioridade e superioridade. Nós somos iguais. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos. Eu pego um exemplo aqui. Eu estava no velório do Timóteo e tenho uma amizade muito grande com o pastor Mauro Rubem. Ele me mandou uma mensagem, perguntou quando seria o enterro, mas não disse nada. E ele veio de Joselândia para me dar um abraço. Meus irmãos, ele não precisava ter dito uma palavra. Eu precisava só daquele abraço. Não é que eu não precisava, entendo, não é que eu não precisava do abraço dos irmãos, da mensagem dos irmãos. Mas eu precisava daquele abraço. Nós somos úteis. Você vê a construção do apóstolo Paulo aqui, guiado pelo Espírito Santo, ele disse, irmãos, Deus ele equilibrou o corpo, ele estruturou o corpo, de forma que aquelas pessoas que às vezes nós consideramos as menos importantes, elas são mais importantes, elas recebem mais atenção, e aquelas que estão evidentes, elas não precisam desse cuidado todo. Mas nós precisamos entender que cada um de nós, por que nós precisamos congregar? Porque você tem um dom que ajuda a igreja a crescer. Em casa você não vai ajudar a igreja a crescer. Você precisa estar na igreja. Você precisa estar envolvido com a obra do Senhor, exercendo o seu dom. Então, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos estar em comunhão uns com os outros e desenvolvendo esses dons, desenvolvendo mesmo, colocando à disposição. Não economize, né? Uma palavra que eu quero dizer aos irmãos, não fique economizando o teu dom. Você vai usar esses dons na igreja. Deus deu esses dons para que sejam desenvolvidos na igreja. Isso traz edificação. Não deve existir sentimentos de inferioridade ou de superioridade no corpo da igreja, porque todos são úteis. Os crentes comungam do sacrifício de Cristo e do Espírito Santo. Nem inferioridade nem superioridade deve existir entre os irmãos em Cristo, porque cada pessoa tem o seu jeito e é útil. Desenvolva os dons, o dom que você tem para o serviço do Senhor. O versículo 38 ou 28 e 30 vai nos dizer assim: Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, e depois os que fazem milagres. E que fazem milagres, incluir aqui a folha. Tem
o dom de cura e os que ajudam os outros, e os que têm o dom de liderança, e os que falam em diferentes línguas. Somos todos apóstolos, somos todos profetas, somos todos mestres. Todos nós temos, somos todos apóstolos, né? É uma pergunta. Somos todos profetas, somos todos mestres, temos o poder de fazer milagres, todos temos o dom de cura, todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas, todos temos a capacidade de interpretar o que foi dito. Versículo 31 diz: portanto, desejai intensamente os dons mais úteis. Ele vai iniciar o capítulo 13 dizendo: agora, porém, vou lhe mostrar o estilo de vida superior aos demais. Utilize os dons com humildade e sabedoria, obedecendo a Deus. Quero te desafiar, assim, às vezes a gente fica perguntando, né, qual é o meu dom e como eu posso colocar em prática. Comece a orar. Hoje ore diante do Senhor. Hoje à noite, chegar em casa, leia esse texto novamente e diga assim: Senhor, me mostra o meu dom. E a partir de agora eu quero colocar o meu dom a serviço da igreja, a serviço dos meus irmãos, a serviço do meu próximo. Coloque. Você é importante, você é útil. E às vezes a igreja, ela precisa, tudo que a igreja precisa para crescer, para se desenvolver, é o teu dom. Então coloque à disposição, né? Se submeta à vontade de Deus. Meus irmãos, aqui a gente vai parar para pensar. E a nossa vontade é sempre egoísta. Tudo que a gente quer, sempre a maioria das vezes é para nossa própria satisfação. Mas quando nós colocamos a nossa vontade a serviço de Deus, aí realmente nós temos a verdadeira satisfação. Aí nós temos verdadeiro contentamento, verdadeira felicidade. Então quero te desafiar: coloque tua vida a serviço do Senhor, servindo os teus irmãos. Começa a servir a igreja, começa a servir o teu próximo com os dons que Deus te deu. São tão lindos os dons que Deus te deu. Você precisa colocar em prática. Não se sinta inferior, não se sinta superior, mas sirva ao Senhor com aquilo que Ele derramou sobre a tua vida. Que essa mensagem ela seja desafiadora aos nossos corações. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te pedimos, Senhor, que Tu faças com que a Tua Palavra e a meditação da Tua Palavra encontre lugar em cada um dos nossos corações. Possamos, ó Deus, ó Pai amado, te servir melhor. Essa semana eu tenho orado diante de Ti, tenho colocado isso diante de Ti. Eu quero te servir mais, eu quero dedicar mais do que eu tenho, do que eu sou a Ti, porque Tu és digno do meu serviço, Tu és digno do meu louvor, e Tu és digno de tudo que eu puder fazer melhor para Ti. Senhor, eu sei que também esse é o desejo da Tua igreja, esse é o desejo de cada irmão aqui. Podemos, Senhor Deus, te servir melhor e nos dedicar mais a Ti. Derruba, ó Deus, ó Pai amado, toda a nossa dificuldade, ó Deus, de nos aquebrantar na Tua presença. Te pedimos essas coisas e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.